Que a partir desses instantes, a paz e o infinito amor de Jesus nos envolva. Vamos acalmar a nossa mente, o nosso coração, para podermos sentir a presença dos nossos benfeitores espirituais. Saudemos ao nosso anjo da guarda, agradecendo esse amigo a quem Deus confiou a tarefa de nos proteger, amparar e nos sustentar em todos os momentos da nossa existência. Saudemos a Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que nos adotou como mãe espiritual. Roguemos a ela que nos envolva na sua energia de paz, de serenidade e de amor. Que ela nos tome em seus braços, interceda por nós junto a Jesus. E ela, como mãe amorosa, nos toma em seus braços, nos acalenta, seca as nossas lágrimas, cura as feridas da nossa alma e nos conduz à presença de Jesus. Diante do Mestre, agradecemos a Ele pelo seu Evangelho de amor, que nos guia, que nos orienta, que nos mostra o caminho que leva até o Pai. Mestre amado, que a sua presença seja constante em nossa vida. Nos abençoe. Que o nosso esforço seja cada dia vivenciar e exemplificar o seu Evangelho de amor. Elevemos o pensamento de gratidão a Deus, o nosso Pai. Gratidão pelas bênçãos, pelas dádivas que nos são concedidas a cada novo dia. E em sinal de profunda gratidão, reverenciamos o Pai, Criador, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis, Senhor, cair em novas faltas, e liberta-nos do mal. E assim, amparados pelo infinito amor de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, e dos amigos espirituais que nos amparam, pedimos a permissão e o amparo e a proteção para darmos por iniciadas as nossas reflexões. Que assim seja. Conta-se que uma das mais famosas histórias da mitologia grega é a de Narciso. Segundo o mito, Narciso era tão belo e tão vaidoso que, após desprezar inúmeras pretendentes, acabou se apaixonando pela própria imagem refletida nas águas cristalinas de uma fonte. E a paixão foi tamanha que morreu de fome e de sede à beira da fonte, pois não podia se desapegar daquela imagem. Narciso se tornou símbolo do excesso do amor próprio. O termo narcisista diz de alguém que se coloca como centro de tudo, cuja personalidade se caracteriza pelo egoísmo. O egoísmo é um sentimento que nos afasta das pessoas, pois quando nos colocamos no centro de tudo, nos esquecemos daqueles que nos cercam. Os benfeitores espirituais nos ensinam que o egoísmo é a chaga que deve desaparecer da face da terra. O egoísta pensa em si e somente em si. Suas atitudes e comportamentos se caracterizam por colocar os próprios interesses, necessidades e desejos acima dos outros, sem levar em conta os interesses e o bem-estar das outras pessoas. É uma forma de pensar e agir focada em si mesmo, onde os benefícios pessoais são buscados sem prestar atenção às consequências e ao impacto que isso pode ter nos outros. Por exemplo, é aquele que numa roda onde são servidas
por exemplo, uma pizza, ele se serve rapidamente do último pedaço, quando na verdade poderia reparti-lo entre os demais. No relacionamento com o egoísta, não há troca, não há reciprocidade, não há mão dupla, não há retroalimentação. É primeiro eu, depois eu e sempre eu. O egoísta quer sempre levar vantagem, mesmo que isso não seja algo tão explícito. É o tipo de pessoa que não empresta, não abre a mão de nada, não ajuda o outro em prol de um bom relacionamento e nem em prol da paz social. Em geral, tem poucos amigos, porque os outros acabam se afastando. O egoísmo nos afasta da nossa essência divina. A nossa vida mental sofre os efeitos indesejáveis dos sentimentos egoísticos, que se refletirão na saúde, podendo surgir diversas enfermidades, e entre elas a depressão. O egoísmo pode se manifestar de diferentes níveis, de diferentes contextos, desde aquelas situações do cotidiano até decisões mais importantes que afetam grupos maiores de pessoas. Podemos observar que o egoísta é aquele que ocupa a vaga do deficiente no estacionamento, que entra na fila de prioridades. Nos coletivos, correm por um banco para se sentar, não respeitando idosos com dificuldade de equilíbrio, deficientes, mulheres grávidas ou com crianças no colo. O que importa é que o egoísta esteja confortavelmente acomodado. Dessa pequena amostra do cotidiano, nós podemos passar para um panorama do mundo, onde as nações ricas contrastam com aquelas em que o povo morre de fome. Imagina-se que o problema da fome no mundo seja a falta da comida. Porém, segundo dados da ONU, a produção de alimentos do mundo é suficiente para atender todas as pessoas do planeta. O que existe é a má distribuição de alimentos, ou seja, poucos comendo muito e muitos comendo pouco ou quase nada. O problema não é de falta de comida, é de egoísmo. A solução do problema? Amor. O único remédio capaz de curar as chagas do egoísmo. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos iluminados disseram que o egoísmo é a causa de todas as misérias da terra, que nos esforcemos para combatê-los em nós, porque esse monstro devorador, filho do orgulho, é a negação da caridade e o maior obstáculo para a felicidade dos homens. Superar o egoísmo deve ser o objetivo para o qual todos nós, que nos dizemos cristãos, devemos dirigir as nossas armas, nossas forças e a nossa coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Jesus nos deixou o exemplo da caridade em todas as suas ações. Nos legou, através das páginas do tesouro que é o Evangelho, a lição imortal que nos diz: amai o próximo, perdoai as ofensas, fazei aos outros o que quereis que os outros vos façam. Só conseguiremos vencer o monstro do egoísmo quando decidirmos sair da concha do orgulho do eu, seguindo as lições do Mestre, voltar o nosso olhar para o lado e enxergar o nosso irmão e a humanidade com respeito e caridade. No livro Jesus no Lar, Neio Lúcio, através da psicografia de Chico Xavier, relata cenas singelas,
das reuniões na casa de Pedro, quando o Mestre semeava na mente de seus discípulos aqueles luminosos apontamentos. E gostaria de trazer para a nossa reflexão de hoje uma mensagem que se encontra no capítulo 16 desse livro, intitulada Auxílio Mútuo. A mensagem nos conta assim, que após a leitura de um trecho expressivo de Isaías, que falava sobre as necessidades da salvação, Mateus comentou os aspectos menos agradáveis do trabalho. E Filipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Jesus ouviu os apóstolos em silêncio e, quando as discussões se enfraqueceram, comentou muito simples. Em zona montanhosa, através da região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada ao sabor da ventania do inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou irritadiço: Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos em frente. O outro, porém, mais piedoso, considerou: Amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro endurecido. Sinto-me cansado e doente. Esse desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia mais próxima sem perda de minutos. E avançou para diante em largas passadas. O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido. Demorou-se alguns minutos, colando paternalmente ao próprio peito e, aconchegando ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu pela noite adentro, mas ele, sobraçando o fardo valioso, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, após minuciosa procura, o infeliz viajante foi encontrado, sem vida, num desvão do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda do frio que se fizera violenta e tombou encharcado e sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento. Enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto ao próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando ao menino abandonado a ajudar a si mesmo, avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: As mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á, agora ou mais tarde, em recurso a nosso favor. Ninguém duvide,
Um homem sozinho é simplesmente o adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. E assim, refletindo sobre essa singela mensagem do nosso Mestre, nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, pela oportunidade de nos reunirmos em torno do Evangelho e procuremos retribuir o que recebemos em forma de vibrações, vibrando intensamente pela paz e pelo bem universal. Vibremos por cada lar, que a paz do Mestre esteja presente em cada um deles. Vibremos pelas famílias, especialmente aquelas famílias que passam por carências materiais, emocionais, carências espirituais, que passam por momentos de desequilíbrio e desarmonia. Vibremos pela nossa família, envolvendo a todos os nossos familiares em vibrações de amor. Vibremos em especial por aquele familiar com quem temos maiores dificuldades. Vibremos pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos abandonados e enfermos, estendendo as nossas vibrações a todos aqueles que se encontram enfermos em suas casas, seus lares, nos hospitais, na rua. Que a misericórdia divina se estenda sobre todos eles, para que recebam a medicação que suavize as dores físicas, mas também as dores morais. Vibremos por todo aquele que se encontra encarcerado, tanto os encarcerados do corpo, como os encarcerados da alma, preso no mundo dos vícios, da prostituição, dos crimes, presos nas obsessões, nas depressões, nas doenças mentais. Vibramos por todo aquele que, por opção ou por necessidade, vive em situação de rua, que todos possam alcançar a condição de uma moradia digna. Vibremos por todo aquele que se encontra carente de uma vibração de fé e de esperança, de um alimento em sua mesa, de um teto para se abrigar, de um agasalho, de um trabalho que lhe dê condições dignas de sobrevivência para si mesmo e para a sua família. Se nos for permitido, que vibremos por nós mesmos, pelo nosso equilíbrio físico e espiritual, pelos nossos parentes, amigos e aqueles que ainda se dizem nossos inimigos, encarnados ou desencarnados. E entregamos uma vibração de muito amor para que a espiritualidade possa levar onde mais se fizer necessário nesse dia. E vamos dando graças a Deus, rogando a Jesus que nos abençoe, que assim seja.